Olá, meus alunos do sétimo ano. Estamos iniciando o conteúdo do mês de junho, falando no capítulo 6 sobre o meio rural. Eu, juntamente com os professores Elisvan e Thales Pio, na Conceição, iremos passar para vocês esse conteúdo desse mês. Então, de acordo com a nossa rotina, nós temos as videoaulas e a gente acompanha também as atividades através do nosso grupo de ensino, que é o WhatsApp. Nós vamos para o capítulo 6, falando sobre o meio rural. Neste capítulo, vamos estudar o espaço rural brasileiro e conhecer as principais atividades desenvolvidas no campo. Também, como é o uso da terra rural no Brasil. As exportações de um país são fundamentais para o seu desenvolvimento econômico. As economias nacionais que mais cresceram no mundo nas últimas décadas foram, em geral, as que mais exportaram e acumularam. A cada ano, centenas de bilhões de dólares com as exportações. Então, falando do meio rural, falando da produção que a gente produz para exportar, né? Muitos produtos ficam aqui e outros são exportados. Isso é que gera a economia de um país. Aí nós temos o meio rural, a foto aí, de acordo com as exportações de 2016. Essa foto está aí no livro de vocês e vocês vão acompanhar relacionando ela com esse vídeo. Então, você vai ver aí quais foram os produtos mais exportados no mês ou no ano de 2016. O novo rural brasileiro. O espaço rural, principalmente nos dias de hoje, não cedia apenas atividades agrárias. Nas últimas décadas, vem se multiplicando o turismo rural e ecológico, fábricas, condomínios e comércio de pequeno porte. Esse crescimento recebeu o nome de Novo Rural Brasileiro, porque um espaço que antigamente era voltado apenas para a agricultura, hoje outras atividades estão no meio rural. Como você vê, tem o turismo, que é muito intenso no Brasil, no meio rural, através de trilhas, de pesquisa. Tem também as fábricas, pequenas fábricas que se instalam no meio rural, porque lá os produtos ficam mais próximos deles. Por exemplo, uma fábrica de doce de banana. Então, retira, e ali fica próxima à fruta, né? Na fábrica. Uma fábrica de tomate, de extrato de tomate. Então, ali fica mais próximo. Então, as fábricas também estão se instalando no meio rural. Também o comércio de pequeno porte, né? Porque, como tem o turismo, tem que ter também o comércio. Porque uma coisa sempre depende da outra. Aí nós temos o espaço agrário brasileiro. Né? Você vê aí gente trabalhando de forma tradicional, né, com as enxadas. Tem a agricultura no Brasil, a influência dos fatores naturais nas atividades agrárias, as principais áreas agropecuárias brasileiras e a importância da pecuária no Brasil. Então, a gente vai ver a seguir, no decorrer do vídeo, falando sobre mais esses assuntos. Agricultura no Brasil. Mais importante, atividade econômica. Fornecedora de alimentos, fonte de matérias-primas, indústrias, gerador de emprego e receita, exportações. Então, a agricultura do Brasil é uma das mais importantes que temos, né? Porque o que seria da zona urbana se não tivesse o meio rural, se não tivesse a agricultura? Então, é uma das atividades mais importantes que existe, porque sem ela não teria como a gente sobreviver, né? Então, ela é muito importante. Também é importante para a economia do Brasil. Aí nós temos como foi se deu essa agricultura no Brasil. Em 1530, a cana-de-açúcar, que era monocultura. O que é uma monocultura? É quando uma terra você planta apenas um alimento. Por exemplo, uma terra de arroz, você planta só arroz. Uma terra onde planta só feijão. Então é chamado de monocultura. Quando se mistura várias atividades, é chamado de policultura.
Por exemplo, na roça onde o pai de vocês planta, que plantam arroz, mandioca, feijão, caju, outras plantas, então é chamada de policultura. Aí teve no século XIX, teve o café, né, a adesão do café. No século XX, o cacau e o algodão. E no século XXI, a soja e a laranja, que é uma das grandes fontes de riqueza do Brasil para exportação. Aí tem produção agrícola, posse de terra, geração de riqueza, concentração e poder econômico. A gente vai ver a agricultura no Brasil. Em 1973, a crise do petróleo, aumento do endividamento externo nacional, exportação e abastecimento da agroindústria, subsídios governamentais soja e laranja, álcool, combustível alternativo, modernização agrária, elevação da produtividade, intensificação do êxodo rural, que nós conhecemos mais, foi a intensa o êxodo rural que ocorreu nesse período. A pessoa deixar o campo para morar na cidade, né? Procurando melhores condições de vida, né? Deixando o campo e vir fixar residência na cidade. Chegando aqui encontrando muitas dificuldades, né? O que é a agricultura familiar? É uma forma de produção onde predomina a interação entre a gestão e trabalho. São os agricultores familiares que dirigem o processo produtivo, dando ênfase na diversificação e utilização. O trabalho familiar é eventualmente complementado pelo trabalho assalariado. Aí vemos aí, né, que o trabalho familiar, geralmente, ele é produzido em pequena escala. A agricultura familiar ocupa 30,5% da área total dos estabelecimentos rurais, produz 38% do valor bruto da produção nacional, ocupa 77% da total de pessoas que trabalham na agricultura. Por isso, a agricultura familiar é um meio eficiente de reduzir a migração do campo para a cidade. Então, através da agricultura familiar, as pessoas passaram a morar mais no campo, né? Fixar mais no campo, não deixar o campo para viver na cidade. Nós temos a estrutura e concentração fundiária. Quando se fala em concentração fundiária, né, que a maioria das terras hoje está concentrada nas mãos de poucas pessoas, né? É muitas pessoas sem terra e poucas pessoas com muita terra. Denomina-se a estrutura fundiária a forma como as propriedades agrárias de uma área ou país estão organizadas, isto é, a quantidade e a distribuição social dessas propriedades. E vamos ver mais assim, né? Aí tem a estrutura fundiária. O que é a estrutura fundiária? É a forma como estão distribuídas as propriedades agrícolas. Como elas podem ser classificadas? Equilibrada, onde a maioria das propriedades tem o mesmo tamanho. Concentrada, onde poucas propriedades ocupam mais espaço do que a maioria das propriedades. Aí nós temos a classificação das propriedades, né? Que é o minifúndio, agricultura tradicional familiar, menos de 100 hectares. Então, são aquelas propriedades pequenas, né? Aí nós temos a empresa rural, agricultura moderna, entre 100 e 999 hectares. E temos o latifúndio, pouco explorada, especulação mais de 1.000 hectares. Aí nós temos minifúndio, nós vamos ver o conceito, né, de cada um. Propriedade rural com área menor que o módulo rural regional. Agricultura tradicional familiar, menos de 100 hectares. Empresa rural, propriedade rural com área que vale a 600 vezes a área do módulo rural regional. Explorada econômica e racionalmente. E agricultura moderna entre 100 e 999 hectares. Nós temos aí o latifúndio, mais de 1.000 hectares, por dimensão, toda a propriedade rural com área maior que 600 vezes o módulo rural regional. Por exploração, propriedade rural cuja área não ultrapasse 600 vezes o módulo rural regional, mas que seja inexplorada, normalmente para fins especulativos.
ou exploradas de forma ineficiente, latifúndio improdutivo. Então, quando latitude improdutiva, são essas terras que esses fazendeiros têm grande propriedade de terra e no final não produz nada essas terras. É apenas para acúmulo, né, de retenção de propriedade. Aí nós temos movimentos sociais e a reforma agrária. Há muita concentração de terras no Brasil. Por isso, os grupos de movimento sem terra, MST, exigem a reforma agrária. Reforma agrária, distribuição de terras improdutivas para aqueles que não têm terra e querem produzir. Ou seja, aquelas terras improdutivas, então o governo compra por um preço acessível a esses proprietários e divide de forma igual para os sem terra, para quem não tem terra, para que essas terras venham a produzir. Então, o governo só pode fazer essa reforma agrária se essas terras não produzirem nada. Se elas forem apenas para obtenção de propriedade. Se elas produzirem, ele não pode fazer a reforma agrária. Reforma agrária. No Brasil, o processo é muito lento. A justiça brasileira sempre é muito lenta, né? Tudo que faz é com lentidão. Terras destinadas à reforma agrária, terras improdutivas, como eu acabei de citar, terras utilizadas para cultivo de plantas destinadas à produção de drogas psicoativas. Então, essas ou é terra improdutivas ou terra que é plantada de forma ilegal. Tentativa de se colocar nesta relação propriedades onde se encontra trabalho e regime de escravidão. Aí nós temos a estrutura fundiária no último século, Constituição de 1988. Propriedade rural deve ter função social, gerar emprego, ser produtiva, desapropriação de terras notadamente improdutivas, aumento de imposto sobre as terras improdutivas e imposto territorial rural. Então, aí são a função de cada propriedade deve ter. Tem que ter essas funções aí. Aí nós temos aí números, né? A estrutura fundiária. Você vê os dados aí de famílias assentadas, né, por ano. E cada ano você vai vendo, né, que um ano ele sobe, outro vai baixando, de acordo. Tem aí o governo também que desempenhar essas funções, né, de distribuição de terras, que vocês vão acompanhando aí através do gráfico. E por hoje é só. Ficaremos gratos pela presença de todos que assistiram o vídeo. E a próxima aula a gente continua.